Bom dia, alunos! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria plana. Hoje nós vamos ver o estudo de ângulos, definição, elementos e propriedades. Conceitos primitivos. Nós vimos que a reta é um conjunto infinito de pontos e que usualmente nós representamos as retas com as letras minúsculas e os pontos com as letras maiúsculas. Então, na figura, nós temos a reta R, o ponto A, C e B que pertencem à reta R e o ponto P que não pertence à reta R. Os segmentos da figura a seguir, eles são consecutivos, porque considerados 2 a 2 só possuem um extremo em comum. Segmentos consecutivos, MN, NP, PQ. O plano é também um conjunto infinito de pontos, e nós usamos a representação de uma letra do alfabeto grego, alfa, beta ou gama, para representar o plano. Um plano contém infinitas retas. As retas que estão no mesmo plano são chamadas de coplanares. Na figura nós temos R está contida no plano alfa, S também está contida no plano alfa e T também está contida no plano alfa. Então, as retas R, S e T são coplanares. As retas coplanares que não têm ponto comum são denominadas paralelas. As retas concorrentes são coplanares e apresentam somente um ponto em comum. Retas que têm mais de um ponto em comum são retas coincidentes. Na figura nós temos R e S são paralelas. R e S são coplanares. R está contido em alfa e S também está contido em alfa. E a interseção de R e S é um conjunto vazio. Então, R e S são ditos paralelos. Retas concorrentes. P e Q são retas concorrentes e elas têm em comum o ponto A. Elas se cruzam no ponto A. Já as retas U e T são retas coincidentes, porque elas possuem todos os pontos em comum. Ponto, reta e plano são conceitos primitivos da geometria, isto é, não são definidos. Qualquer reta em um plano divide o plano em regiões denominadas semiplanos. No exemplo abaixo, nós temos que a reta R, ela divide o plano alfa em 2 semiplanos. Postulado. As sentenças, matemáticas ou não, podem ser classificadas em 2 grupos, postulados ou axiomas, que são sentenças que são aceitas como verdades e sem prova. Elas são evidências em si mesmas. Exemplos de axiomas. A reta ela é ilimitada nos 2 sentidos. Um outro exemplo. Por um ponto passa uma infinidade de retas. Um outro exemplo de axioma. Por 2 pontos distintos passam uma única reta. Ângulos. Definição. Ângulo é a figura formada por 2 semirretas de mesma origem. Temos aí o exemplo. Um ponto A, um ponto B e o ponto O. E temos 2 semirretas, AO e AC. A região interna definida por AOB é determinada como sendo o ângulo AOB. Ângulos congruentes. Os ângulos congruentes têm a mesma medida. São aqueles que podem coincidir por superposição. Na figura, o ângulo ABC é congruente ao ângulo DEF. Retas perpendiculares. Ângulo reto.
Duas retas são perpendiculares quando elas são concorrentes e formam 4 ângulos congruentes. Denomina-se um ângulo reto a qualquer ângulo, um desses ângulos determinados por essas retas perpendiculares. Os ângulos retos medem 90 graus. Ângulos convexos são aqueles cuja medidas estão compreendidas entre 0 e 180 graus. Entre os ângulos convexos, nós distinguimos ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Ângulo reto tem a medida de 90 graus. Ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Ângulo obtuso está entre 90 e 180 graus. Ângulos côncavos ou não convexos são aqueles cuja medida está compreendida entre 180 graus e 360 graus. Ângulos complementares, suplementares ou replementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90. Neste caso, cada um deles diz-se complemento do outro. Por exemplo, os ângulos de 28 graus e 62 graus. A soma dos dois dá 90, então eles são complementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma das suas medidas é igual a 180. E dois ângulos são replementares quando a soma das suas medidas dá 360. A tabela abaixo, em amarelo, ela é usada para facilitar os cálculos. Para o cálculo do complemento, 90 menos x. Do suplemento, 180 menos x. Do replemento, 360 menos x. Ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando têm o mesmo vértice e um lado em comum, compreendido entre os não comuns. Então, por exemplo, 30, o ângulo de 30, o ângulo de 35 e o ângulo de 150, eles são adjacentes, pois eles têm o vértice e têm um lado em comum. Acima, nós temos que AOC mais COD é igual a 180. Então, nós podemos dizer que esses ângulos são suplementares. Dois ângulos adjacentes que têm os lados em comum em uma reta, eles são suplementares. Ângulos opostos pelo vértice, OPV. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando o lado de um deles são as semirretas opostas ao lado do outro. Olha a figura. Repare que o ângulo A e o ângulo B são opostos pelo vértice O, assim como o ângulo C é oposto pelo vértice ao ângulo D. As semirretas CD e a semirreta AB, elas são concorrentes e elas se cortam no vértice O. Então, eu posso dizer que A é oposto pelo vértice com B e C é oposto pelo vértice com D. No teorema, dois ângulos opostos pelo vértice são iguais, sendo assim, A igual a B e C igual a D. Agora vamos fixar o conteúdo com alguns exemplos. No primeiro exemplo, o ângulo rosa é um ângulo de 90 graus. Então, os dois ângulos adjacentes, x e 54, somados, formam 90. Então, eles são complementares. X mais 54 igual a 90. Então, x é 90 menos 54. X é 36. Já na letra B, a figura laranja, os ângulos são suplementares. Então, 3x mais 60 é igual a 180, porque o ângulo laranja é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Então, agora eu vou resolver. 3x é 180 menos 60, 3x igual a 120, x é 120 sobre 3, x é 40.
Vamos ver agora um exemplo de opostos pelo vértice. O ângulo 5x menos 70 e o ângulo 2x mais 20 são opostos pelo vértice, logo eles são iguais. Então, 5x menos 70 igual a 2x mais 20. Vou passar o 2x para o primeiro membro e o menos 70 para o segundo. Então, ficará 5x menos 2x igual a 70 mais 20. 3x igual a 90, x igual a 90 sobre 3, x igual a 30. Mais um exemplo de ângulos opostos pelo vértice, que eu posso simplificar como sendo OPV. Então, 6x mais 5 igual a 8x menos 10. 6x menos 8x igual a menos 10 menos 5. Menos 2x igual a menos 15. Multiplicando por menos 1, 2x igual a 15. X igual a 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5. Só que eu não posso representar graus assim. Então, dá 7 graus e 30 minutos. Um outro exemplo. O triplo da medida do complemento do ângulo, somado com 10, é igual ao seu suplemento. Quanto mede esse ângulo? Bom, eu vou chamar o ângulo de x. O seu complemento é 90 menos x. O seu suplemento será 180 menos x. O problema diz que o triplo do seu complemento mais 10 é igual ao seu suplemento. Então, 3 vezes 90 menos x mais 10 é igual a 180 menos x. Vou multiplicar o que está dentro do parênteses. 270 menos 3x mais 10 igual a 180 menos x. Menos 3x mais x igual a 180 menos 10 menos 270. Então, menos 2x igual a menos 100. Vou multiplicar por menos 1. 2x igual a 100. X igual a 100 sobre 2. X igual a 50 graus. Mais um exemplo. Se o ângulo de 90 graus for dividido em 3 partes diretamente proporcionais aos números 2, 5 e 8, quanto medirá cada ângulo? Então, eu posso escrever esse problema da seguinte forma. Ser dividido em partes proporcionais a 2, 5 e 8, eu escrevo assim. 2x mais 5x mais 8x igual a 90. Assim, eu posso dizer que o ângulo de 90 foi dividido em 3 partes proporcionais a 2, 5 e 8. Então, 2x mais 5x mais 8x dá 15x. 15x igual a 90. X igual a 90 sobre 15. X igual a 6. Então, agora basta eu substituir na expressão 2x, 5x e 8x para poder calcular cada ângulo. Então, o ângulo de medida 2x é 2 vezes 6, que dá 12. O de medida 5x é 5 vezes 6, que é 30 graus. E o de medida 8x é 8 vezes 6, que é 48 graus. Agora, para fixar o conteúdo, vamos à apostila. Essa matéria está no módulo 3, capítulo 7. Eu peço que vocês façam um exercício da página 18, exercício 2, e da página 19, os exercícios 3 e 4. A correção está a seguir. Não veja a correção antes de tentar resolver. Um bom trabalho e fiquem bem.